Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. O vídeo de hoje vai ser mais prático e menos história, menos lero-lero e mais ação. Muitos de vocês me perguntam aqui nos comentários do YouTube, também lá nas redes sociais do Crônicas da Moda, como é que eu aprendi tudo isso que eu conto pra vocês, né? Como é que eu sei de todas essas histórias, de todos esses grandes estilistas, essas grandes marcas que eu conto aqui no YouTube, né? Onde eu adquiri todo esse conhecimento. Então, no vídeo de hoje, eu decidi contar um pouco desse processo e vou te dar 3 dicas pra estudar moda sozinho. Porque, inclusive, foi assim que eu aprendi. Eu sou jornalista de formação e 99% de tudo que eu sei sobre moda, eu aprendi estudando sozinha. Eu fui fazer um curso de moda ano passado lá em Paris, foi um curso de verão voltado para marcas de luxo, que me ensinou muita coisa, tive muitas experiências bacanas, mas 99% do que eu conto aqui pra vocês, eu já sabia quando eu fui fazer esse curso. E apesar de todo esse processo de estudar moda ter acontecido de forma muito natural e muito espontânea pra mim, eu sei que é muito difícil você estudar sozinho, por sua conta. Você pode ficar meio perdido, sem ter alguém ali pra lhe guiar, precisa de muita disciplina também. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te dar essas 3 diquinhas de ouro, que são coisas que você pode incluir na sua rotina e vão te ajudar muito, não só a estudar moda, mas a ser uma pessoa mais culta. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda pra você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar nessa bolinha aqui de baixo, se inscreve agora e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. E siga o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, que rola muito conteúdo legal por lá também. Se você já ama aqui o canal, você vai pirar com as coisas que eu coloco lá. Bom, como eu falei no início do vídeo, esse processo de estudar sobre moda aconteceu de forma muito natural e espontânea pra mim, porque eu sempre amei moda, né? Então, tudo começou pra mim como entretenimento, como um hobby, como lazer. E aos poucos eu fui vendo que eu poderia transformar aquilo em profissão, que eu poderia me tornar uma jornalista de moda. Então, à medida que eu fui ficando mais velha, que eu fui entrando na faculdade, eu fui olhando para a moda com os olhos mais profissionais e entendendo que ler aquela revista, aquele livro, não era um mero lazer, e sim uma coisa para eu adquirir conhecimento para o meu trabalho futuro. A verdade é que quando a gente gosta do que a gente estuda, gente, é muito diferente do que quando a gente tem que estudar por obrigação, sabe? Por alguma coisa que a gente tem que, né? Tanto é que até hoje, para mim, estudar moda é um misto de lazer e de trabalho. Faz parte do meu trabalho, sim, hoje como criadora de conteúdo e jornalista de moda, mas também é sempre uma delícia, eu adoro, eu me divirto, eu dou risada, eu descubro coisas novas, isso me deixa super empolgada. Mas vamos lá para nossa dica número 1, que é ter repertório. Ter repertório é basicamente você ser uma pessoa culta, curiosa, reunir o máximo de conhecimento possível que você puder das mais variadas áreas. E eu tô falando isso porque a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça completamente é que para entender moda você vai ter que ler ou ver só coisas sobre moda. Isso não existe, esquece. Se você só ler coisas sobre moda, você jamais vai entender a moda. Porque a moda, gente, é pura sociologia. Ela é um espelho que reflete o nosso contexto social, político, econômico do presente, da era que a gente está agora. Por exemplo, por que a moda da década de 1940 foi super austera, rígida, né, sem muito frufru e detalhe? Porque estávamos na Segunda Guerra Mundial. Você tinha racionamento de vários itens, incluindo tecidos e outras matérias-primas para moda, né? Você tem vários ateliês de moda fechando na Europa, que era o berço da moda naquela época, ainda é, mas naquela época mais ainda. Fora que todo o contexto de crise na época fazia com que as pessoas procurassem menos roupas para comprar, menos acessórios de moda, seja porque não tinha dinheiro, não tinha oferta, mas também porque não pegava nem bem você ostentar no meio daquele caos todo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como as grandes guerras mundiais influenciaram a moda e vale a pena depois você ver para entender esse rolê. Então, para você entender a moda de hoje, 2023, você tem que ter uma boa noção do que é que tá rolando no Brasil e no mundo. Claro que você não vai saber de tudo de maneira super aprofundada, se tornar um expert, um especialista em tudo, porque isso não é possível, né? Mas você tem que estar ligado no que é que tá rolando. E hoje você tem milhões de ferramentas para se manter a par das notícias. Você pode se informar pelas redes sociais, você pode escutar podcasts, você pode ver o noticiário na televisão. Existem as mais variadas formas. Eu sou muito adepta do podcast, então eu sempre escuto podcasts de notícias, ou durante meu café da manhã, ou na academia,
ou no trânsito, ou lavando a louça, ou fazendo comida, né? Normalmente eles são curtinhos, 20 a 30 minutos, e você consegue ter um panorama ali legal do que tá rolando. Isso, inclusive, é uma coisa que todo cidadão deveria fazer. Em paralelo a isso, você pode procurar se informar mais, conhecer mais, ler mais sobre história. Tô falando a história com H maiúsculo. A história geral, aquela que a gente aprende na escola, porque história é a base fundamental para você entender qualquer coisa no mundo. Vocês vão ver que quando vocês começarem a conhecer história, vocês vão assim reparar em coisas que vocês nem ligavam. Vocês vão ver, então é isso que tem hoje, é assim por causa daquilo que aconteceu em época tal. E isso para a moda é fundamental porque a moda é cíclica, a moda tá sempre voltando, né? Aqui eu falo de história da moda e se você gosta de acompanhar as semanas de moda, desfiles, fashion weeks, né? Sempre fala, a moda de tal época tá voltando, a moda dos anos 20, a silhueta dos anos 50, nananã. Quando você conhece história, você conhece as modas das outras épocas e você sabe por que a moda de cada época foi daquela forma. Foi o exemplo que eu dei aqui da moda da década de 40. Ai, Maria, mas como que eu vou estudar história? Eu não tô mais na escola, eu não tenho mais professor me ensinando, o que é que eu vou fazer? Bom, para mim a melhor forma é sempre leitura. Então hoje existem muitos livros que são mais resumidos de história geral, história do século XX, história do mundo para quem tem pressa. Tem uns inclusive que vêm nos modelinhos de esquema, bem didáticos, leitura dinâmica, que é ótimo. E também é sempre bom destacar que hoje a gente tem muita produção de época, filmes e séries realmente muito bons, que retratam com muita acuracidade histórica, né? Um fato, uma época, um evento. Então dá para você aprender muito por ali também. E aí, para concluir aqui o nosso tópico do repertório, além de ficar ligado nas notícias, além de ter esse conhecimento histórico, buscar ter, é interessante que você também procure se informar por outros assuntos, né? Cultura pop, música, cinema, séries, vida de celebridade, todo esse universo do entretenimento influencia demais a moda, gente, né? Olha o que a gente viu com Barbie agora, né? Um filme que podia ser só mais um filme, mas assim influenciou a forma como as pessoas se vestiam, fez o rosa reaparecer com força total, levantou diversos debates sobre o que essa cor representa nos dias de hoje, etc. Então, assim, a cultura pop, esse entretenimento, influencia demais a moda e é super importante que vocês estejam ali por dentro do que é que tá rolando também. De novo, você não precisa ser um especialista em tudo e você nem vai conseguir conhecer tudo. Eu também não conheço tudo, mas o máximo que você puder, melhor, porque aí quanto mais conhecimentos você tiver, mais de moda você vai entender. Isso nos leva à dica 2, que é ler. Ah, Maria, mas eu não gosto de ler. Então pode parar esse vídeo aqui, tá? Porque se não for pra ler, nem adianta você continuar. Não que leitura não estivesse incluso na primeira dica, tava sim. Só que lá também eu falei de outras formas que você tem de adquirir conhecimento, né? Podcast, TV, canal no YouTube, tipo esse aqui, né? Várias outras formas. Mas a leitura, ela tem uma coisa especial que é muito importante, que pra mim, né, acho que é uma coisa assim geral, né, é a forma mais precisa que você tem de aprender o conhecimento. Quando eu falo aprender, é você realmente grudar o conhecimento na sua mente, né, fixar ele. Porque quando a gente está ouvindo um podcast, por exemplo, a gente está sempre ouvindo podcast fazendo alguma outra coisa. A gente está lavando a louça, a gente está cozinhando, a gente está na academia. Quando você está vendo TV também, tá lá vendo a TV, daqui a pouco recebe mensagem no celular, responde, pausa o filme, volta, não sei o quê. Então tudo acaba distraindo muito a gente. E na leitura, não. Na leitura você tem que estar 100% focado ali lendo, senão você não vai entender. Fora que o ato de ler, como não tem imagens, nada do tipo, te força a criar imagens na sua cabeça e isso ajuda muito você ir aprendendo esse conteúdo. E quando eu falo de ler aqui, é ler sobre tudo. Pode ler coisa de história, coisa de cultura pop, de entretenimento, de cinema, de filme, de série, de diversos assuntos que você gosta, HQ, viagem, turismo, religião, qualquer coisa. Tudo é conhecimento para moda. No mundo da moda, não existe essa coisa de cultura inútil, sabe? Tudo pode ser usado, tudo pode ser uma referência. Agora que eu vou entrar num subtópico, que é dentro de ler e ler tudo, tem a parte de ler conteúdo sobre moda, sim. E aí a gente tem um empecilho, que é a questão do preço.
livros de moda, como esses que vocês veem aqui, não são coisas baratas, gente. Realmente é um investimento alto, né? Não são livros assim que dá pra você baixar na internet, porque normalmente são livros grandes, são livros que têm muita imagem, né? Muitos livros de moda, inclusive, vêm em inglês, né? Ou em outras línguas, tem espanhol, tem francês também, mas a maioria é inglês, então é interessante que você tenha o domínio de uma segunda língua estrangeira. E realmente existe um investimento aí, se você quer trabalhar com moda, realmente esse investimento vai se fazer necessário. Como eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, eu criei a comunidade Crônicas da Moda, que é o meu clube de assinatura, onde a gente tem um grupo fechado no Telegram, onde diariamente eu coloco conteúdos sobre moda. E muitos desses conteúdos vêm dos meus livros, né? Eu escaneio trechos dos livros, né? Trechos que eu acho interessante, coloco lá para vocês lerem, sempre acompanhando de algum áudio meu ou de algum texto escrito, explicando aquilo, contextualizando para que vocês entendam. E a gente sempre tem uma live semanal para falar de algum assunto do mundo da moda, que é sempre muito legal. Então, se você é estudante de moda, quer estudar moda, quer aprofundar seus conteúdos nessa área, ou até já está trabalhando no ramo de moda, tem que entrar para a comunidade, viu? Que você vai te ajudar muito, você não vai se arrepender. Então, vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição, tá? Que é quando acabar aqui o vídeo, você já clica e vai, porque a comunidade Crônicas da Moda vai te ajudar muito a construir esse repertório que eu falei na dica 1. Encerrado o nosso momento merchan, voltando à nossa dica 2 aqui sobre ler, eu obviamente não comecei lendo livros de moda, eram coisas caras para você comprar assim e tal. Eu fui por uma linha mais acessível, ainda na minha adolescência, ali com 15, 16, 17 anos, eu comecei a ler revistas de moda. Eu sempre lia mais que uma. Eu sempre lia Vogue, a Elle e a Harper's Bazaar. Eu fazia assinatura das três, ou eu comprava na banca, né? E eu lia elas, só que mais importante do que ler, eu destacava da revista as matérias que eu mais gostava, né? Que o conteúdo tinha me interessado mais, ou que eu sentia que tinha mais informação. E isso compôs essa grande pasta aqui. Espero que esteja dando para ver aí, que está recheada de matérias de revistas de moda de 2013 para cá, basicamente, né? Então são 10 anos de matérias de revistas de moda nessa pasta. Eu comecei guardando na pastinha fininha, fininha, a coisa foi crescendo, crescendo e virou esse grande classificador que está dividido por áreas, por temas, por várias coisas. E isso é uma preciosidade para mim, isso é uma grande fonte de pesquisa. Eu vira e mexe, eu volto aqui, porque eu me lembro que tem alguma matéria aqui que eu guardei, eu olho, é uma grande fonte de pesquisa para mim, isso aqui é maravilhoso. Então, assim, é um hábito que eu tenho até hoje, inclusive eu leio revistas de moda, né, sempre tem que ler na minha profissão, e eu sempre costumo destacar as matérias que eu mais gosto e guardo aqui, e isso assim, é simplesmente fantástico, super recomendo que vocês façam. E uma dica que eu não fiz, eu comecei a fazer a partir de agora, mas é que vocês têm que fazer. Quando vocês forem arrancar a matéria, bota um adesivozinho ou escreve de caneta embaixo a edição da revista e o ano, né? Tipo, junho de 2013, outubro de 2023, né? Coisa do tipo para você saber de quando é aquilo. Porque na época eu não fiz isso, eu não tive essa sacada, né? Muito novinha. Mas hoje é uma coisa que eu sinto falta e que eu faço com as matérias que eu coloco aqui a partir de agora. Muito conteúdo disso aqui, inclusive, eu coloco lá na comunidade Crônicas da Moda, viu? Aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, foi que eu realmente parti para os livros. Já era uma coisa assim que eu estava decidida, que eu queria trabalhar com moda, eu queria livros de moda, eu sabia que isso era importante, eu já paquerava os livros de moda na livraria, eu ia na livraria e ficava lá lendo os livros, né, vendo as imagens, horas. Então eu passei a pedir de presente de Natal, de aniversário, para todo mundo. Eu dizia, eu quero um livro de moda, um livro assim, eu já tinha uma listinha. E aí, o que é que eu comecei a fazer, né, com uma técnica super interessante também para aprender o conteúdo quando eu estou lendo. Vou pegar esse livro aqui, porque ele tá bem marcado. Quando eu tô lendo livros de moda, eu uso essas etiquetinhas aqui, eu não sei como chama isso, para marcar uma parte do livro que tinha alguma informação interessante. Então, normalmente eu puxo ela, vou puxar uma aleatória aqui. Eu puxo ela aqui e aí ela tá marcando algum trecho aqui que é importante. Eu sempre volto aqui para pesquisar, porque inclusive o ato de marcar
me faz lembrar, de certa forma, o que é que eu marquei, o que é que era importante. Por exemplo, esse é um livro sobre Maria Antonieta, rainha da moda. E às vezes eu tô produzindo algum conteúdo, eu quero lembrar de algum fato da vida de Maria Antonieta que eu não tô me recordando, mas eu falei, não, isso com certeza eu devo ter grifado lá no livro. Aí eu vou abrindo etiquetinha por etiquetinha e vou vendo, e eu sempre acho que eu quero, isso é muito bom. Agora o que eu tô fazendo também é, além de usar as etiquetinhas, é usar um marca-texto para grifar, que eu também acho que ajuda a aprender o conteúdo, porque quando você grifa com marca-texto, é uma forma de você, tipo, ler duas vezes, né? Tem gente, inclusive, que gosta de fazer resumo também, eu não faço, mas fazer resumo é ótima técnica, só que aí você depende de mais tempo para isso, né? Mas a técnica das etiquetinhas é infalível. E a terceira e última dica é: una as pontas. Maria, o que é isso? Unir as pontas é basicamente você procurar informações complementares daquele conteúdo que você leu, que você assistiu, que você ouviu. Então, por exemplo, se você está lendo um livro sobre Revolução Francesa, procure como é que era a moda na época da Revolução Francesa, como é que era a moda ali no final do século XVIII, no início do século XIX, né? O que é que a Revolução Francesa mudou na forma que as pessoas se vestiam, né? Procure filmes, séries que retratem esse período para você ver ali na prática, né? Ou ver imageticamente como é que era a época, como era o hábito das pessoas, como elas se vestiam. Tudo isso vai te ajudando a construir esse repertório, sabe? E isso vale não só para essa parte mais histórica, de história da moda, mas vale também até para tendências. Você tá lá no Instagram, aí viu alguém falando de tendência X, exemplo, old money. Dá um Google naquela tendência old money e vê o que é que outras pessoas estão falando sobre aquilo. Poxa, será que tem marcas que são associadas a essa tendência? Será que tem celebridades que são adeptas dessa tendência? Será que tem algum filme ou série que retrate essa tendência que eu possa ver? Você vai se cobrindo de todos os lados para que você possa se munir de informação de moda. É fácil? É rápido fazer tudo isso? Olha, fácil, eu não sei. Para mim, foi tranquilo porque é um assunto que eu já adoro ler, pesquisar sobre. Agora, rápido definitivamente não é, né? Você não vai adquirir todo esse conhecimento e montar esse repertório brilhante, ler vários livros e fazer várias conexões e ver séries e ver filmes em, sei lá, um mês, né? Esqueça, não vai. É um trabalho aí a médio prazo que eu venho fazendo desde a minha adolescência. Eu tenho 27 anos e desde que eu tenho ali 15, 16 anos eu leio sobre moda. Eu tive o privilégio de já começar a construir esse repertório na minha casa, porque meu pai gosta muito de história, minha mãe gosta muito de moda, então na minha casa sempre teve livro de história, sempre teve revista de moda, minha mãe sempre se preocupou com essa coisa do vestir, meu pai sempre me levou para museu, então era uma coisa que já me rondava desde criança e foi um processo natural eu ir gostando, eu ir querendo ler mais e como eu falei, eu comecei lendo como um hobby, como uma coisa que eu gostava, do mesmo jeito que eu lia Capricho, eu lia Vogue, né? Mas aí realmente eu quis fazer disso uma profissão e aí comecei a investir mais em livros, né? Em ter esse tempo de estudo, em focar nessa área, em buscar cursos nessa área, mas basicamente o que realmente me deu o grosso do conteúdo que eu sei foi a leitura. Foi estudar realmente por minha conta e é isso que eu quis passar aqui para vocês com essas 3 diquinhas. Que são 3 diquinhas que servem não só para moda, mas para várias áreas. Repertório nunca é demais, né? Para qualquer pessoa é sempre um benefício você ter mais conhecimento. Conhecimento é sempre agregador. E agora eu quero que vocês me contem aqui embaixo se vocês já estudam moda por conta própria, se vocês já têm o costume de fazer essas coisas que eu falei, de ficar ligado nas notícias, de ler muito, né? De buscar essas associações que eu falei, se vocês gostam de estudar sobre moda, ou moda para vocês é só um hobby mesmo, né? Me conta aí que eu quero saber. E não esqueça de entrar na comunidade Crônicas da Moda, que eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que tem por lá e vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Um beijo!